como uma boa terra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Boa tarde, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor. Eu estava conversando agora com Paulo e a Elini. Fica em pé, só porque eu vou... Foi boa a nossa conversa. Eles são de Caldas Novas e eles têm um negócio lá que é uma contabilidade, não é isso? E a gente foi trocando algumas ideias. Pode sentar. Eles me perguntaram, o que eu devo fazer para envolver mais com a nossa empresa, para contribuir com o reino. Eles já o fazem financeiramente, mas parece que eles não estão satisfeitos em querer fazer mais. Eu não sei quantos aqui, como eles, trabalham com negócios, têm a sua empresa estabelecida. Quem é que tem empresa aqui? Negócios. Ok. Quem tem negócios no Brasil sabe que não é fácil lidar com a honestidade nesse país. Quem tem negócios sabe exatamente disso. A desonestidade ou a injustiça, ela está distribuída nas camadas, todas as camadas. Seja na camada governamental, legislativa, fiscalização, nos negócios que a gente faz B2B, né? Negócios com outras empresas. Absolutamente tudo tem um certo grau, um certo nível de contaminação. Eu queria ler, depois do testemunho do pastor, vou falar só Ramá, que é difícil demais falar o nome dele, né? O pastor Ramá, enquanto ele estava dando o seu testemunho, teve momentos que eu me segurei para não chorar, porque é impactante. E eu sei que alguns derramaram lágrimas. Outros não, talvez possa nem ter sensibilizado da grandeza de uma entrega, na profundidade de um comprometimento, de uma visão extremamente conectada com o propósito de Deus, com o propósito do seu Espírito, com a missão do Senhor Jesus Cristo, com o ID, em apresentar a única porta de transformação para cada vida e para a sociedade humana. Eu quero ler um texto, só para dar base, para a gente ver se eu consigo dar o testemunho. Hebreus 12, se alguém quiser só ouvir, para a gente ganhar tempo, porque eu não tenho muito tempo, eu tinha 45 minutos, aí disseram que eu não tenho mais 45 minutos, aí quando eu cheguei aqui, o tempo já estava tão avançado que é possível que eu tenha menos, né? Mas vamos lá, porque senão os outros não vão falar. Hebreus 12 vem depois de Hebreus 11. Mas o que eu quero dizer com isso, além do número? É que no 11 tem um desafio enorme, contando as vidas, narrando, o escritor narra como cada vida do passado bíblico se entregou num compromisso de fé, no entendimento pleno do que Deus exige hoje de nós. Então, no capítulo 12, ele está simplesmente conectando a ideia dele com os heróis da fé. Ele fala, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, vimos aqui, agora, no Ramá, tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos
de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Para a gente ser relevante, queridos, não no reino do Senhor, para que eu seja relevante, não tem outro caminho, senão desembaraçar e recusar qualquer tipo de pecado. Porque para ser relevante, não importa quem você seja, aonde você está conectado, para você ser relevante, a unção de Deus tem que estar sobre você. Você tem que estar conectado com Ele. Seus olhos têm que estar fitos nele. E você tem que estar desembaraçado. Desembaraçado de você mesmo, desembaraçado das coisas que estão ao seu redor, desembaraçado de tudo que você aprendeu, mas não consegue se conferir com a realidade dos valores de Deus. A minha vida sempre foi dentro de igreja. Eu não nasci para entrar na igreja, eu já nasci dentro da igreja. Meus pais já eram convertidos. Mas desde aquela época, comparado ao que eu sou hoje, eu não encontrei ambiente que pudesse me transformar. Eu não encontrei ambiente que pudesse fazer o que na minha caminhada Deus fez comigo. Embora compreendesse que Deus nos ama, que Jesus morreu na cruz por mim, mas a igreja que eu nasci, depois a igreja que eu conheci minha esposa, me casei lá e vivi por 40 anos nessa igreja, não foi suficiente para me impactar, para causar uma grande transformação na minha vida, que aconteceu a partir dos 35 anos de idade. 35 anos de idade, Deus começou a fazer uma revolução em mim. E eu vou dizer uma coisa para vocês, assim como Paulo estava indo para Damasco para perseguir Jesus Cristo o Senhor, porque foi assim que Jesus disse: se você está indo me perseguir, se o Senhor não tivesse freado aquele homem no caminho, feito ele ficar cego, ter que ser guiado à mão, para depois chamar aquele cristão, um cristão que ele perseguia, para orar por ele e curá-lo daquela cegueira, ele não teria percebido. E comigo, nem sempre precisa ser assim, tá? Não é assim. Mas se comigo Deus não tivesse me empurrado, me cercado, me jogado dentro de um buraco, até que eu pedisse socorro e entendesse que eu precisava abrir os olhos, enxergar algo muito maior, muito mais grandioso, que eu nunca tinha percebido. Muitos de nós temos os nossos negócios, temos a nossa vida de uma forma tranquila, natural e que não tem diferença alguma, às vezes, do mundo. Você não é identificado quando você está no meio do mundo, quando você está no meio da sociedade. Você, às vezes, não é identificado ali, porque você não traz as marcas de alguém que morreu e ressuscitou. Eu prefiro falar dessa forma. O pastor Ramá disse que se você quiser servir ao Senhor, então faça como ele fez e algo grande vai acontecer. Mas se você só quer ir para o céu, então tá bom, fique do jeito que está. Eu não posso falar dessa forma. Sabe por quê? Porque aquele que não produzir fruto será cortado e lançado fora. João 15. Você precisa ser identificado no meio do mundo, porque você é luz, porque você é sal. Você precisa se destacar
com grande diferença. Se a justiça de vocês não for maior do que dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Jesus que disse isso. Jesus também disse, se vocês não se tornarem como uma criança simples, que briga com um amiguinho, os pais brigam entre si porque eles brigaram, e amanhã os dois estão brigando juntos e os pais estão separados, dos pais do um do outro. Queridos, quando eu estava na adolescência, eu senti uma necessidade enorme de Deus na minha vida. Eu não sei que vazio estava em mim. Batizei com 11 anos de idade na Assembleia de Deus. Eu não sei, eu só sei que eu sentia uma fome. E eu encontrei um grupo de jovens que nunca eu tinha encontrado dentro da minha igreja. Nunca ninguém tinha perguntado como era o meu coração. Eles oravam para mim e falavam, ele veste adequadamente para o nosso ritual. Ele é perfeitamente adaptável aqui. Mas eu era um menino infeliz. Quando eu encontrei esse grupo, eu vi aquela felicidade. E eles diziam que Jesus transformou a vida deles. Eu falei assim, eu quero esse Jesus. Eu não tenho ele na minha vida. Foi quando então eu bebi a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por aquele período da minha vida. Porque depois que eu comecei a ler, a minha esposa é testemunho, eu ganhava todos os concursos bíblicos da juventude. Eu sabia tudo. Era fácil para mim, porque na igreja que eu frequentava, ninguém era cobrado em saber quem é Deus através da sua palavra. Ninguém era cobrado para descobrir o que Deus pensa, qual é a mente dele. Mas eu bebi. Era fácil para mim. Porém, na minha caminhada, casando, eu era muito dedicado, sabe, gente? Eu comecei cedo. Eu casei com a minha primeira namorada, que por sinal é minha esposa, hoje. Mas houveram percalços até os 35 anos de idade. Mas com 25, 26 anos, eu já era empresário. Eu me dediquei muito no que eu fazia. Eu me destacava de muitos jovens, porque eu me isolei para não estar no mundo fazendo o que às vezes até meus irmãos faziam. Mas eu fiquei estudando, eu bebi Bíblia, mas quando eu me tornei empresário, fui mexer com os negócios, eu me deparei com uma realidade do mundo empresarial, do mundo comercial, e é claro que eu tive sucesso. Eu fazia muito bem o que eu me propunha a fazer. E eu mexia na área de TI. Embora eu tenha formado em engenharia civil, eu mexia nessa área de tecnologia numa abrangência mais global. Eu mexia com hardware, eu programava computadores, montava sistemas, montei um sistema grande aqui em Goiânia, que durou por muitos anos, que era o SPC de Goiânia, fui eu que implantei, fui eu que programei ali nos dedinhos. Muita gente que consultou, nada consta, tem registro, foi através do sistema que eu implantei. E também mexia com hardware. Eu comecei a vender, naquela época, os computadores estavam chegando, não tinha indústria nacional, e até hoje não tem, é tudo importado, tudo feito em qualquer lugar. E eu comecei a vender computadores. E a coisa começou a crescer tanto, que eu tive que montar a empresa mesmo. Enquanto eu não tinha empresa, eu montava os computadores dentro da minha casa, num apartamento. Meu apartamento não tinha jeito de andar, eu montava ali. Eu não tinha fiscal na minha cola, eu não tinha cobrança, eu não pagava imposto. Eu estava nesse nível. Quando eu abri a empresa, eu tinha que entrar, então, os meninos da contabilidade sabem disso, todos os trâmites. E aí, eu parei, não ganhava mais tanto dinheiro como eu ganhava sem ter o meu negócio. Mas, para que eu crescesse,
tivesse oportunidade de crescimento, eu precisava entrar no esquema que aquele mundo colocava para mim. E aí eu comecei, para sobreviver, fazer um pouco, mas assim, eu era crente. Então eu não podia fazer muito, até certo ponto. A gente estava conversando agora com eles falavam assim, olha, existe coisas inegociáveis, né? Existe. Mas essas inegociáveis e as que são negociáveis, não passavam na peneira de Deus. Deus me mostrou isso. Então, para que eu sobrevivesse, eu tinha que fazer algumas coisas que, mais na frente, eu fui entender que eu jogava para os outros a culpa, no sentido assim, olha, o cliente veio aqui comprar 30 computadores, ele diz que quer um preço, senão ele não compra. Eu falo, mas olha, o imposto, ICMS, é 17%, então, se eu tirar o imposto para você, vai ficar dentro do que você quer e você vai me comprar. Mas fique sabendo que quem está sonegando é você, não eu. Eu comecei a acreditar nisso, que eu não fazia parte daquela jogada. Outra, eu comprava os meus produtos fora do Brasil. E é óbvio que para eles chegarem no Brasil, eles chegavam sem passar pela alfândega. Sem passar pela alfândega. Então, eu vou contar o que aconteceu um belo dia. Um belo dia, eu fui para os Estados Unidos, lá eu comprava todas as minhas necessidades, placas de computador, memória, processadores, discos rígidos, aquelas coisas todas que integram um computador. Eu comprava e vinha para o Brasil sem nada. Eles me entregavam no Brasil. É óbvio que não passava pela alfândega, não tinha imposto de importação, porque era muito caro, existia uma lei de proteção para as empresas nacionais. E um belo dia, chegando em São Paulo, eu e minha esposa, feliz da vida, porque você passa ali naquela hora da alfândega, põe as malinhas, não sei quantos já fizeram assim, aí vem aquela opção de checagem da mala, uns passam nada a declarar, e eu, claro, passei no nada a declarar, e eu fui barrado. Aí eu falei, feliz, não tem nada aqui comigo. Então, eles pediram que eu abrisse nossas malas. E nós abrimos as nossas malas com toda segurança. Ninguém vai observar nada, porque não vai achar nada. E ele abriu a nossa mala. Interessante que aquele fiscal, lá em São Paulo, ele sentiu que tinha algo. Não sei como. O Espírito soprou no ouvido dele. O Espírito do Senhor. Tem algo aí. E ele demonstrava que tinha algo comigo. E ele vasculhou nossas malas todas. Ele lembra que ele coçou a cabeça. Ele falou, pode fechar. Nós fechamos as malas, tranquilo, tiramos ela, arrumamos tudo e fomos saindo. Na hora que nós estávamos virando para ir embora, ele falou, espera um pouquinho. Deixa eu ver a bolsa dela. Uma bolsa desse tamanho aqui, da minha esposa. Ele abriu o zíper da bolsa. E claro que ele não ia encontrar nada que ele esperava ali, mas ele tirou um papel. Era nota fiscal de compra. Ele olhou para mim e falou assim, quase que passa. Ele sentiu um alívio para ele. E aquilo, a Denise olhou para mim e falou assim, aí o João vai me matar. Eu não podia ter colocado aquilo na bolsa, ele vai me matar. E ao que saímos lá fora, ela ficou com medo. E eu falei assim, Denise, tranquilize. Hoje Deus abriu os meus olhos. Deus abriu os meus olhos. Ele me autuou, a multa é de 50%, mais todos os impostos sobre aquele valor da nota, era uma compra grande. Eu paguei e fiz uma oração. Dali para frente, minha vida foi desse jeito. Eu falei, Senhor, 0. A partir de agora é 0. Eu sei, eu conheço a Tua palavra.
Eu sei o que está escrito nos princípios das palavras de Jesus: justiça, verdade, integridade, coração limpo, vida que não tem que se preocupar. Então eu cheguei na minha empresa, tinha muitos funcionários, eu disse: a partir de agora é assim a regra. E você sabe o que eu pensava? Depois de ter feito essa oração e ter feito mais orações depois, agora Deus me abençoa. Agora meu negócio vai ficar assim, clientes vão chegar aqui e vão começar a comprar, porque agora tudo era com nota fiscal certinha, obviamente o preço subiu. As mercadorias que eu comprasse agora era comprada com nota fiscal, passado pela legalização. Eu descobri que o meu preço ficou 50% mais alto que qualquer outro concorrente. A minha empresa era número 1 de Goiânia, de venda, nessa área de tecnologia. Eu comecei a perder negócio, eu tinha que fazer um esforço de convencimento para um cliente, de que valia a pena ele comprar de mim, e não comprar os produtos de forma errada, a garantia que eu dava, mas não deu certo. As coisas foram piorando, de tal maneira que eu tive que cogitar, pensar em fechar o meu negócio. Por quê? Porque eu entendi, presta atenção que isso é fundamental para você. Até aquele momento, eu andava com os meus esforços. Até aquele momento, eu pensava que Deus permitiria para que eu fosse abençoado, fazer de uma forma não tão íntegra, não tão honesta, não tão transparente. Mas eu precisava, daquele momento em diante, crer no que está escrito. Olhos fitos em Jesus. Eu então decidi, custe o que custar, eu não vou arredar o pé daquilo que eu li e criei. Agora eu disse, essa palavra escrita vale para mim, tem valor para mim. Queridos, foram muitos anos, até que eu fechei essa empresa. Eu tive que fechar. Não tinha nenhuma condição de continuar com ela. Você me fala o tempo aí, o que eu tenho ainda, senão eu me perco aqui. Hã? Jesus amado. Queridos, o meu testemunho como empresário, o meu testemunho como negócio, é uma parte do que Deus fez na minha vida. Ele é uma face, porque a transformação de Deus na minha vida, ela foi abrangente, ela foi completa, ela foi total. Ela mexeu na minha família, ela mexeu com meus filhos, ela mexeu com a minha vida particular. Ela mexeu com, não só com os negócios que estavam acontecendo daquela forma, mas também mexeu a forma com que eu lidava com o dinheiro. Ela também mexeu na vida do mundo espiritual. Eu fui de cara ter que lidar com demônios. Eles vieram porque eles começaram a ver que algo estava acontecendo e eu era um cara extremamente radical nessa minha transformação, a ponto que os pastores da minha igreja tentavam me motivar para não é bem assim, você está sendo radical, como o nosso irmão falou aqui em cima, você está sendo radical. A minha própria esposa também falou, está enlouquecendo. Mas quando eu fecho o meu negócio, Deus então aponta um outro negócio, um outro caminho. Que eu lembro, porque mexer com o comércio, compra e venda, você pensar que você tem que faturar tanto, que se você não faturar, não fecha as contas. E eu falei assim, Deus, eu não quero isso não para a minha vida. Foi ali que eu decidi fechar. Eu falei assim, Senhor, eu queria um negócio com o Senhor, porque eu já estava comprometido com Ele, que fosse igual vender banana. Eu vou lá no Ceasa, compro não sei quantas caixas de banana, abro a banca, o cliente compra, vai embora, eu não tenho que mais fazer nada.
É bem simples. Eu falei desse jeito para ele, vender banana. E de fato, Deus foi colocando para mim um novo negócio, conforme eu queria, onde 100% fosse justo, todos os impostos fossem pagos, ninguém reclamaria de nada. E Deus foi apontando para mim para comprar áreas, terras. E eu me lembro que foi tão direção de Deus isso, que havia uma área que uma pessoa ofereceu para mim, era uma viúva. Ela me ofereceu uma área e falou: olha, eu estou vendendo essa área. Eu falei: olha, legal, interessante essa área, mas eu não vou comprar, porque eu não tenho dinheiro para comprar essa área. Eu não vou comprar. Nisso, meu pensamento já tinha despertado para fazer um parcelamento, um loteamento, né? Porque eu já tinha, então, começado a me inclinar nessa área. E essa mulher, por um ano e meio, vinha sempre no meu escritório. Eu vim cá para te oferecer a área. Eu falei: não tem jeito. Chamava a Vera: dona Vera, não tem como. Tá? Esquece, vende para outro. Tem muita gente aí. Vende. Depois de um ano e meio, essa mulher me aparece no escritório. A minha secretária fala: ó, a dona Vera está aí. Eu lembro direitinho que eu bati na mesa. Eu falei assim: que coisa! Que mulher insistente. Não é possível que ela está vindo aqui. Eu já disse para ela, cansei de muitas vezes dizer: eu não vou comprar essa área, eu não tenho dinheiro para isso, eu estou afogando aqui com a empresa que eu estou fechando. E se fechar uma empresa que está andando, é um caminhão na ladeira, tá? Pode pisar no freio, que se ele estiver embalado, só vai parar muitos quilômetros para frente. Porque você vai ter que pagar muita coisa antes de fechar. E aí, eu fechei a porta, ajoelhei e falei: Deus, talvez eu esteja equivocado, talvez eu não esteja entendendo. O Senhor tem plano aí? Eu orei desse jeito. Se o Senhor tem, me fala. Sabe aquela hora que você fala: falar como? A mulher está ali sentada, eu acabei de orar para ele falar comigo. Como é que ele vai falar? Eu não ouvi a voz dele, mas eu vim e fiz assim, ó. Já viu isso? Eu acho que muita gente já fez isso, né? Quando você quer que Deus fale, eu não faço isso. Faz muitos anos que eu não faço isso. Fazia. Aí eu fiz assim. Eu abri. Bati o olho num versículo. Esse versículo falava assim: essa é a melhor de todas as áreas e será dada ao sacerdote. Esse foi o versículo. Está lá em Ezequiel 48, eu acho. Eu liguei para mim: manda a dona Vera entrar. Dona Vera entra, pessoa até de certa forma humilde, sentou na minha frente, cumprimentei, falei algumas coisas, falei assim: dona Vera, eu queria perguntar uma coisa para a senhora, mas seja honesta e me fale. Tem 1 ano e meio que a senhora tenta me vender essa área. Eu mandei a senhora vender para outras pessoas. Existe muita gente que mexe com loteamento, mexe com não sei o quê. Por que a senhora quer vender essa área para mim? Ela não hesitou. Na hora que eu terminei, ela fez o dedo e falou assim: porque Deus mandou. Deus mandou. Deus mandou vender para você. Eu falei só assim: é minha. É minha essa área. A senhora me dá um prazo? Te dou 30 dias. Despedi, ela foi embora. Eu ajoelhei de novo e falei assim: com que dinheiro? O senhor está falando para comprar, mas com que dinheiro? Eu não tenho dinheiro, Senhor. Não tenho. Queridos, menos dos 30 dias, eu paguei integralmente aquela área. Essa área, eu vou falar, hoje eu trabalho com loteamentos e tenho muitas áreas. A última que eu lancei agora foi em 2020, o último empreendimento. Esse último empreendimento levou 20 anos para que eu conseguisse aprovar, decretar e ter a licença de venda. Por quê? Porque eu já era um homem transformado, então. Aí eu tinha que enfrentar concessionária de energia, concessionária de água, enfrentar a prefeitura com 6 departamentos de aprovação,
todos colocando obstáculo. Todos. Eu pensava que era vender banana, né? Comprar essa banana foi difícil demais. Então eu chegava num departamento, ficava 1 ano ali. Quando ele me liberava, e eu voltava no outro departamento, falou assim, faz tudo de novo, porque já venceu tudo. Mudou a lei. E assim foi, seja ela na concessionária de água, de energia, muitos outros órgãos, a meio ambiente. Foi 20 anos pagando tudo de novo, todas as taxas, pagando licença, pagando isso, vencia. Ficava assim, sabe o cachorro querendo pegar o rabo? Não tinha saída para aquilo. Porque tudo isso era, cara, facilita aí, velho. Você sabe o que é isso? Facilita aí? Então era facilita aí, mas o meu compromisso com Deus era zero. Absolutamente zero. Eu não posso contar a minha história toda aqui, porque nós ficaríamos muitas horas. Porque tem muitas situações dessa. Quando, então, aquela área que eu comprei, passaram 2 gestões de prefeito, me bloqueando de tudo. Até que um prefeito entrou, no primeiro mês ele chamou para uma reunião na casa dele, com os vereadores, com um pastor e com essa área que eu comprei da Dona Vera, e com os secretários dele. Eu achei estranho aquilo, mas ele abre a reunião numa mesa comprida, nós sentados, eu e o meu filho Rafael, e ele fala uma coisa para mim assim, deixa eu dizer para você na frente dessas autoridades, você ficou aqui 12 anos enfrentando os outros prefeitos, eles te pediram muitas propinas, eles te pediram tudo debaixo dos panos, e foi verdade, eu sei disso, e eu quero dizer para você que essa gestão, que acabou de assumir, não vai te pedir R$1, eu só te peço, invista na minha cidade, queridos, em 30 dias, o que levou 20 anos aqui em Goiânia, ele aprovou aquela área da Dona Vera. E quando eu aprovei essa área da Dona Vera, eu não vou contar mais coisas, que não dá tempo, mas Deus colocou tanto a mão ali, que começou a vir faculdade disso, tudo na área pública que tem que ser doada, e começou a vir um bocado de coisa, e a área se tornou então a melhor área, que a gente ainda nem começou a vender, porque não é hora, eu estou vendendo outras coisas. A cidade cercou aquela área. Os empreendimentos foram para aquela beira daquela área. O que eu quero concluir? Quando você entende que Deus não quer te dar dinheiro, que Deus não quer te dar fama, Deus não quer te dar um negócio, Deus quer te dar conhecimento da vontade dEle. Deus quer que você entenda onde Ele quer te levar. Deus quer que você se comprometa. E com esses negócios que foi fechada aquela velha empresa de 18 anos, nesse novo negócio, eu falei assim, sou 100% do Senhor. Sou 100% do Senhor. E aí eu comecei a atender pessoas. Já tem 25 anos que eu atendo vidas todos os dias. Consigo ver a mão de Deus operar em casos difíceis, transformando lares, porque esse é o que Deus chamou chamou você. Creia nisso. Você não está envolvido com os negócios desse mundo. Você foi alistado em primeiro lugar no reino. Não se esqueça disso. Se você não tiver essa mente, se você não pensar assim, lá fora, eles vão mudar a sua mente. Você vai se distrair. Em algum momento, você vai ser um galho na videira, mas inútil. Inútil. Você não vai produzir frutos.
Eu quero dizer para você uma coisa: produzir frutos. Tem gente que fala assim, mas eu tenho tanta dificuldade de falar de Jesus. É mesmo? Você tem dificuldade de falar? Eu estou assim meio acanhado, eu não sei como é que eu faço. Tem gente que fala, é tão extrovertido e vai falando. Eu falei, peraí, mas você não fala de Jesus com a sua vida, com o seu testemunho? Porque se você o fizer com a sua vida, com o seu testemunho, com as suas ações, em tudo que você andar, aonde você pôr a mão, vai ter gente que vai chegar em você e vai perguntar a razão da sua fé. O que é isso que você é? Por que você é assim? Quando você faz isso, você então começa a falar naturalmente e a fazer o reino de Deus crescer naturalmente, sem nenhum esforço. É isso que você precisa fazer. É isso que eu fiz e hoje. No resto do meu testemunho, se um dia a gente marcar a tarde, que a gente fica 4 horas, eu acho que dá para contar muita coisa. Deus transformou meus filhos, Deus transformou minha filha está na Albânia como missionária, minha filha trabalhava num emprego concursado da prefeitura, ela é nutricionista, hoje ela está na Albânia fazendo missões. Meu filho toma conta da minha empresa e eu estou livre para fazer missões. E o rendimento nosso, sabe aquela hora que você fala assim, eu sei que eu vou contribuir com 10%, amém. Só que eu não me satisfiz com isso. Não posso contribuir com 10%. Não posso. 90% é muito para mim. E eu fui deixando a coisa começar. Fui deixando. E fui aumentando os comprometimentos. Missionários, missões, lugares de tal lugar. Começou a tal que aquilo começou a ficar grande, mas também a renda também ficou grande. De forma que eu não sinto falta de nada e eu tenho um bom comprometimento do que eu ganho com missões. Eu faço missão e eu levo missões. Eu pense sobre isso. Deus quer te usar de alguma forma. Amém. Sei que ultrapassei um pouquinho, mas a gente pode marcar outro momento, em nome de Jesus.